Bem, como muitos conhecem, a ONU foi fundada aí, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, após ali 1945, e é uma organização que exerce influência até hoje, né? Então, várias vezes a gente vê no jornal notícias falando sobre a ONU, sobre alguns de seus objetivos, né? E no contexto do pós-guerra, o principal objetivo da ONU era justamente manter a paz e manter digamos, a harmonia entre os países, né? Mas qual é a origem da ONU? O que levou, quais foram os fatores, né? Ou qual foi o momento histórico que fez, que basicamente moldou essa ideia da ONU, beleza? Então, quais são as raízes históricas da ONU? Bem, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, beleza? Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, beleza? Então, bora lá, roda a vinheta. Bem, quando a gente fala de ONU, a gente tem que voltar na história e nesse vídeo especificamente eu vou falar de um momento histórico muito importante para posteriormente consolidar a ideia de ONU, de uma coligação, ou seja, uma união de estados, né? E qual é esse momento? É justamente o Congresso de Viena, beleza? Então, para quem não conhece, o Congresso de Viena foi basicamente uma reunião aí entre alguns países, que já vou falar quais são, durante aí os anos de 1814 a 1815. E qual é a ideia, né? Qual era o objetivo disso, né? É justamente restaurar a ordem, ou enfim, restaurar a ordem pré-revolucionária do período das guerras napoleônicas. Então, lá vem o contexto histórico. Naquela época, né, 1800 e pouco, né, no século XIX, assim, basicamente, estava acontecendo as guerras napoleônicas e depois Napoleão foi exilado, enfim, tem toda a história da trajetória de Napoleão, beleza? Mas o contexto são o fim das guerras napoleônicas. E aí, depois que eles derrotaram Napoleão, né, os países europeus conseguiram lá, né, tirar o Napoleão do trono. Eles criaram esse congresso para justamente evitar que novos Napoleões viessem aí a criar revoluções e, enfim, abalar as estruturas sociais, né? Portanto, um dos objetivos gerais, digamos assim, se eu tivesse que dizer um objetivo, eu acho que seria esse, beleza? Que é a síntese de todos eles, que é justamente você restaurar a ordem pré-revolucionária, ou tentar restaurar aquela geopolítica antes das revoluções, né? No caso, a Revolução Francesa e das eras napoleônicas, beleza? Ok, então esse é o objetivo principal, beleza? Restaurar a ordem pré-revolucionária. Mas, e aí a gente vai entrar numa parte que é, pô, super importante, que são a parte dos princípios, que são quatro, né? Então, vamos ver aqui quatro princípios para você poder justamente entender um pouco mais qual era a dinâmica, beleza, desse congresso e quais eram as, digamos, intenções por trás, beleza? O primeiro deles é justamente a restauração, beleza? Então tá muito ligado com aquela ideia principal que eu acabei de falar, né, de os países vão se juntar para poder justamente acabar com aquelas ideias que foram surgidas aí da era napoleônica, beleza? Então eles queriam voltar com aquela ideia de monarquia absoluta, ou seja, não queriam mais aquele modelo de república, democracia, pô. A galera naquela época, principalmente a elite política, não gostava muito disso, beleza? Então eles acabaram desistindo aí, beleza? Então foram lá e disseram, não, temos que voltar com a monarquia absoluta, garantir aí privilégios aos nobres e manter, digamos, essa estrutura social, tranquilo? O segundo princípio é justamente o da legitimidade, beleza? E quando eu digo legitimidade, eu não estou falando de tipo assim, por exemplo, o tal Estado é legítimo. Não é bem essa a ideia. A ideia aqui é mais focada nas pessoas que exercem o poder. Como assim? Imagina que, pô, você é um príncipe. Você é um príncipe, tá lá no século XVIII, beleza? Então, século XVIII na França foi um século de bastante revolta, beleza? E você era um príncipe ou um nobre, enfim. Tava lá de boa, lá, curtindo suas regalias.
tava lá tomando seu vinhozinho no palácio, beleza? E de repente chega um bando de gente, um grupo de pessoas e fala: vaza. Agora isso aqui é nosso. Que foi basicamente a Revolução Francesa e depois as eras napoleônicas, beleza? Você fica o quê? Você fica bolado, você fala: não, mas esse trono é meu, eu pertenço a esse trono, beleza? Então a ideia de você basicamente falar que há legitimidade é justamente isso, para você dizer: não, esse trono aqui é meu, é legítimo. Então os nobres e os príncipes daquela época, né, eles vão alegar isso, ó, vamos restaurar a ordem da monarquia absolutista e também queremos restaurar nossos privilégios, ou seja, eu sou legítimo para poder estar ali atuando como nobre, como príncipe. Então eu sou, digamos, eu pertenço àquele trono ou àquele cargo, beleza? Então essa é a ideia da legitimidade, que, como eu já falei, né, está muito ligada à ideia da restauração, beleza? O terceiro princípio é justamente o equilíbrio de poder. E, bem, como o próprio nome já diz, né? Você vai tentar manter um equilíbrio de poder, no caso, poder das potências, das grandes potências europeias, ok? E quais são elas, né? Eu acabei falando aqui de que são alguns países que fazem parte, e eu acabei não falando quais são eles, beleza? Quem montou esse congresso basicamente foram 5 países, ok? Que são o Reino Unido, ok? A França, o Império Russo, o Império Austríaco, enfim, Império Austro-Húngaro e a Prússia, ok? Então, esses 5 países, ou esses 5, enfim, impérios no caso, né? Eles se juntaram para poder fazer esse congresso e vão propor justamente esse equilíbrio de poder, beleza? Então, a ideia desse equilíbrio de poder é justamente isso, é justamente fazer com que esses países se juntassem e basicamente formasse uma coligação para dizer, ó, não vamos se atacar aqui um ao outro, vamos nos unir, porque afinal de contas, juntos somos mais fortes, beleza? E assim a gente vai evitar caos social, a gente vai evitar instabilidade social, revoluções, vai evitar coisas como a Revolução Francesa, beleza? Então, essa era mais ou menos a ideia do equilíbrio de poder. Então era na base da diplomacia. Por isso também que é por isso que esse tema é também um tema de relações internacionais, beleza? Justamente porque está muito ligado com a ideia de diplomacia, de você fazer acordos para justamente tentar manter essa paz, beleza? Essa paz na Europa. E o quarto ponto, e o último ponto, é justamente o princípio dos congressos, beleza? O que seriam esses congressos? Seriam basicamente reuniões que eles iriam fazer, que seriam, digamos, reuniões periódicas, convocadas extraordinariamente para alguma situação específica. Então, por exemplo, pô, vamos supor que tenha dado um problema muito grande na Europa, sei lá, uma guerra entre 2 países, só que essa guerra entre esses 2 países da Europa pode desencadear uma guerra na Europa como um todo. Aí os países vão lá sentar e vão tentar negociar, né? Pô, faz isso não, cara. Pô, vai dar mó tempo pra gente aí, pra gente ter que depois reconstruir tudo, enfim. Cara, não faz. Não, não continua com essa guerra não. Mete a paz logo, sabe? Enfim. Essa é um pouco da ideia, beleza? E, como eu já falei, né? Foram basicamente 5 países que estavam presentes nesse congresso, né? No Congresso de Viena. E isso, inclusive, foi um dos pontapés para, digamos assim, dar a ideia da ONU, dar aquela carinha de ONU que a gente conhece hoje. Por quê? 5 países estavam presentes no Congresso de Viena e hoje temos o Conselho de Segurança com 5 membros permanentes, beleza? Que no caso são a China, a Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França, ok? Então, Inglaterra no caso Reino Unido, né? Então, basicamente, esses países meio que deixaram esse legado, ou seja, é o que as pessoas chamam, né, os internacionalistas chamam de P5, a ideia do P5, ou seja, a ideia das 5 grandes potências, ou das 5 maiores potências daquela época, beleza? Então esse é um legado que o Congresso de Viena aí deixou para a ONU, né? E não só isso, né? A ideia de você juntar estados para negociar e manter a paz, né? Ou seja, manter ali uma certa harmonia mesmo, né? Entre os estados, também foi um outro legado aí
que o Congresso de Viena deixou aí para a ONU, né? Por fim, mas não menos importante, para fechar esse vídeo, vamos falar sobre a Santa Aliança. E por que Santa Aliança? Bem, basicamente porque envolveu aí três países, né, ou no caso impérios, né, que é basicamente a Rússia, a Prússia e a Áustria, beleza? Então esses três eram três grandes impérios, beleza? Dominaram aí por bastante tempo, né? E eles eram mais que o Reino Unido e até a França também. Eles eram mais absolutistas, eles queriam realmente voltar a estaca zero tudo, não apenas privilégio, mas deixar todo o poder na mão do rei, enfim, eles não, cara, eles não tinham esse negócio de monarquia constitucional. Não, cara, é absolutismo e ponto, sabe? É isso, entendeu? E eles vão fazer isso, vão criar essa Santa Aliança, pra quê? Para justamente reprimir movimentos revolucionários. Então tem um pouco a ideia, tem um pouco a ver, né, com a ideia do Congresso de Viena ali, né, de equilíbrio de poder, mas não só isso, não só isso, beleza? Ele vai além, essa Santa Aliança vai além, digamos, é um passo a mais, justamente porque além de eles quererem, né, o absolutismo, eles vão reprimir qualquer movimento de orientação liberal ou orientação que, enfim, pregue aí pela emancipação política, né? Então, a gente pode até citar como exemplo, né, as revoluções de 20, 30, 48, né? Então, esses movimentos foram amplamente, duramente reprimidos por esses três países aí, principalmente, né? Essa galera aí que queria a volta ao absolutismo e ponto, sabe? Enfim, basicamente foram essas as características. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o Congresso de Viena e como ele tem a ver, né? Qual é a relação dele, né, com a ONU e tudo mais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para não perder mais nenhum outro vídeo, beleza? Então ativa o sininho e valeu, fui, e é nóis!